Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou falar um pouco sobre customização de carretilha Badcast, essas carretilhas que a gente utiliza para lançamento, tá? Bom, existem, na minha opinião, três tipos de customização. A customização cosmética, que é aquela que você muda a pintura da carretilha, muda as cores de sintonia fina, muda a manopla, muda estrela de drag, enfim. Esse é o tipo de customização que a gente chama de cosmética. Existem as customizações que são para resolver um problema da carretilha. Tem carretilhas que vêm com freio errado, que não freiam direito, que o magnético está ruim, que a gente chama de customização, eu chamo de customização corretiva. E tem as customizações que eu chamo de customizações de performance, que é customização para a gente ganhar performance, fazer adaptação da carretilha para um outro determinado tipo de pescaria que ela não foi originalmente projetada, mas vai ganhar performance, vai conseguir fazer isso em outro tipo de pescaria. Então, basicamente são esses três os tipos de customização que eu vou falar, especificamente de carretilhas para Badcast, essas carretilhas menores, tá, gente? Bom, então vamos falar sobre, primeiramente, as customizações cosméticas. São aquelas customizações que a gente vê muitas carretilhas de cor diferente, exclusiva para uma determinada pessoa, com o nome do pescador, com o nome do grupo de pesca a qual ele frequenta, enfim, são customizações mais estéticas e menos funcionais. Essas customizações que eu chamo de cosméticas, elas, na minha opinião, são muito interessantes. Principalmente se você vai dar um presente exclusivo para um amigo, para alguém, esse é um presente que realmente marca aquela vida. Pode ser qualquer pessoa, hein? Tem muita gente que tem, sabe, você tem aquele amigo que já tem tudo, aí você pega e faz uma carretilha exclusiva. Mesmo que não seja uma carretilha que não vai usar muito, mas ele vai adorar aquilo, vai guardar como um presente que vai ser muito legal para ele. Vai mostrar que você dedicou um tempo, sei lá, pensando no presente do seu parceiro de pesca, seu amigo, enfim, ou até mesmo para você. Você gosta de uma carretilha, ela já está toda descascada, já começa a ter problema, né, de magnésio, já começa a ter problema de oxidação. Magnésio e água salgada não combinam, né, gente? Então você dá uma pintura nova nela, você praticamente transforma aquela carretilha visualmente num equipamento novo e evita danificar o equipamento. Mas basicamente essas modificações cosméticas, elas são muito interessantes para te dar um upgrade, para te dar uma vontade maior de pescar. Demonstra que você é uma pessoa que é cuidadosa, zelosa e gosta daquele tipo de esporte. Isso acontece em carros, né? O pessoal que coloca rodas, faz uma pintura diferente. E em carretilha também é muito comum esse tipo, lógico, e outros equipamentos, mas carretilha é muito comum esse tipo de upgrade, de customização. E normalmente isso é feito por pessoal especializado. Quem faz customização cosmética muito bem, normalmente não é a pessoa que faz a customização, que eu vou dizer assim, a reparadora e a de correção, e nem a customização de upgrade. Normalmente o cara que é artista, ele faz customização muito bem cosmética de carretilha, faz uma pintura muito legal, ele não é o mesmo cara. Pode acontecer de até fazer as duas coisas muito bem feitas, mas normalmente é mais um artista, é um cara que trabalha com serigrafia, é um cara que trabalha que tem essa visão mais artística da coisa. Então, óbvio que se você só vai trocar uma manopla, aí tudo bem. Um customizador que trabalha com a parte de correção, de carretilha, de correção de upgrade, ele vai fazer, mas a parte de pintura normalmente são feitas por pessoas que são mais especializadas nisso. Dito isso, vamos falar agora um pouco sobre customização de correção. O que acontece? Muitas vezes você compra um equipamento, você até gosta do equipamento, ele é
ergonômico, ele é muito bom para determinadas pescarias, mas ele não tem uma performance muito boa. Por quê? Por erro de projeto. Normalmente é erro de projeto. O que acontece? Você pode fazer uma correção. Então é uma customização de correção. Você vai transformar um equipamento que é bom num equipamento que vai ficar melhor e próprio para pescaria. No caso específico dessa carretilha, eu peguei essa aqui porque esse é um exemplo que eu tenho como um exemplo muito interessante. Ela é uma Black Widow GTS Marine Sports, uma carretilha extremamente compacta, muito ergonômica, eu acredito, bonita, cheia de equipamentos, tem um sisteminha para você colocar isca, tem o alarme de tomada de linha, enfim, é uma carretilha muito gostosa de pescar, só que ela vinha com um problema crônico essa carretilha, ela lançava pouco. E não é só, aqui tinham dois probleminhas, mas o maior problema dela é o freio centrífugo. O freio centrífugo dela é feito por 6 sapatas. Aqui vocês só estão vendo 3 sapatas, porque eu retirei 3. O que acontecia com essa carretilha? Quando você colocava aqui a regulagem dela, vai de 0, que é o mínimo, ao 10, que é o máximo. Tá? 0 ao 10. Você colocava no 1 ou no meio, vamos dizer assim, praticamente não tinha freio nenhum. Colocava no 1, não tinha freio nenhum. Colocava no 1,5, dava um freio forte. Colocava no 2, era praticamente, freava qualquer isca. Então, o que aconteceu? Eu fiz um teste, tirei 3 freios e agora dá para trabalhar com ela aqui nos 3,5, 4, sem problema nenhum. Essa é uma carretilha que veio com, eu não posso dizer que seja um erro de projeto, mas ele veio com um freio muito forte. Então, para mim é um erro. Tá? Então, eu vou falar que foi um erro de projeto. Mas, não era só isso. Os rolamentos dela seguravam muito. Mesmo limpando, você tinha que limpar toda hora essa carretilha. Os rolamentos tinham que estar limpos toda hora. Então, o que eu fiz? Coloquei rolamentos cerâmicos nela. Mas isso é para aumentar a performance. É um outro tipo de, vamos dizer assim, de customização. Como eu já tenho vídeos aqui no canal, a Marvelous, que é uma outra carretilha, veio justamente o contrário. O freio dela é magnético, muito solto, praticamente inexistente. Quem não se lembra aí da Orion 12.000 TT, aquela Titanium, corpo da carretilha incrível, uma carretilha muito legal. Mas você queria arremessar uma isca um pouquinho mais leve com ela, já vinha com a Back 5, os rolamentos do carretel já eram a Back 5. Acho que a primeira carretilha veio com rolamentos mais sofisticados aqui no Brasil, tá? Se bem que a Sumax ela é do Paraguai, né? Mas de qualquer forma, a Marine Sports, vamos dizer assim, o importador oficial fica no Paraguai. Então, depois a Marine Sports trouxe os freios cerâmicos para vocês lembrem aí, porque eu não vou lembrar agora. Venator, pronto, lembrei. Aí o que acontece? Aquela Orion TT 12.000, a carretilha era incrível, só que o freio magnético dela era muito fraco mesmo. Então gerou muita reclamação. Eu tive uma, acabei vendendo com um amigo meu que dizia que era o arremessador, não sei o que. Usou a carretilha um tempo também, não. Passei para outro amigo, emprestei para um amigo meu, era só cabeleiro, e olha que ele usava a carretilha, aquela Shimano Scorpion, a roxinha, e aquela carretilha é bem solta. Ele usava a carretilha Scorpion sem freio e não arremessava direito com a TT. Para vocês terem uma ideia de como era uma carretilha meio maluquinha e sem freio nenhum. Então, os freios magnéticos, quando são muito fracos, você precisa fazer um upgrade neles. E aí eu chamo de upgrade de correção. E aí não tem o que falar. Esse tipo de upgrade não tem o que falar, você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai usar a carretilha e você vai acabar encostando o equipamento que às vezes é muito bom por bobagem.
Então, esse é o segundo tipo de customização. Customização para correção. Agora, o terceiro tipo de customização é essa que a gente está mais acostumado a ver, que é a customização para dar um upgrade na carretilha, que é para aumentar a performance da carretilha, ou até mesmo para transformar a carretilha que foi feita para um determinado tipo de pesca para outro. É normal isso acontecer. É normal você comprar uma carretilha, gostar de arremessar, estar acostumado com ela, só que ela foi feita para uma pescaria, vamos dizer assim, média. E você quer fazer uma pescaria com iscas mais leves. E o que você pode fazer para isso? Bom, a customização mais comum que a gente vê é a troca dos rolamentos do carretel. Essa é uma customização bastante comum. Hoje em dia existem diversas, né? Mas essa é uma customização bastante comum e que ajuda muito em determinados tipos de situação. Quando você tem equipamentos, os rolamentos melhores no carretel, que são os rolamentos que realmente importam para o arremesso, esse daqui, por exemplo, é uma backset, aqueles laranjinhas importados, americanos, que foi tirado aquela tampa do rolamento, né? Assim fica mais fácil para eu limpar. Enfim, como eu limpo direto, não tem problema nenhum. Se você não tem esse costume de limpar os rolamentos, sempre é melhor que você não utilize sem a tampa. Mas esse é um misto cerâmico, muito bom, que ajuda muito a diminuir o atrito entre o carretel e o corpo da carretilha. Então os arremessos são muito mais suaves, para você lançar com muito menos força você faz. E lembrando que quanto mais força você fizer no arremesso, mais rápido a isca sai e mais a possibilidade de arremesso. De arremesso não, de cabeleira. O arremesso, você usa a ação da vara, mas você não usa muita força. Porque se você usar muita força, é a cabeleira que dá aqui. Ou você vai ter que usar muito freio. E aí você diminui a distância do arremesso, diminui precisão, diminui um monte de coisa. Então, os rolamentos cerâmicos, eu acho, ou rolamentos não cerâmicos, mas de mais qualidade, eu acho muito interessante, um upgrade muito bom. Eu, particularmente, eu adoro esse tipo de upgrade e recomendo. Se você tem condição de colocar um rolamento um pouquinho melhor, qualidade um pouquinho melhor, não precisa ser uma back 7, pode ser uma back 5, que existem até uma back 9, mas eu acho que também já é demais, mesmo porque a back 9 é um rolamento tão preciso, que para esse tipo de situação, onde você vai estar trabalhando em locais que tem areia, que tem umidade, enfim, você vai precisar limpar o tempo inteiro esses rolamentos para ter uma performance. Então, eu acho que o máximo que dá para utilizar numa carretilha é uma backset, o máximo, nos rolamentos do carretel. Bom, dito isso, essa é uma customização que eu acho bastante interessante, gosto de fazer, deixo a carretilha bem solta, tem gente que adora ouvir esses barulhinhos, enfim, mas é um rolamento que trabalha seco, sem, como é que eu posso dizer, sem óleo. É um rolamento que resiste mais, se for um misto cerâmico ele resiste mais na água salgada. Tem muitas qualidades que eu acho que vale a pena. De repente, se não tem dinheiro para comprar ou não quer investir num rolamento americano, tem algumas opções chinesas que eu tenho um amigo que testou e pagou baratíssimo e está funcionando super bem, principalmente em água doce. Você não vê muito problema com o rolamento, né? Na água salgada que está mais rolamento, mais problema, enfim. Bom, mas mudando, não vamos entrar nesse assunto agora. Então, rolamentos, você tem uma customização que eu acho interessante. Outra customização muito comum que as pessoas fazem nesse tipo de carretilha é a mudança do drag dela, dos freios. Aí eu já sou um pouco reticente em relação a isso. Por quê? Bom, primeira coisa, você tem um equipamento que foi projetado para utilizar um drag de 2 kg. No caso aqui foi 6 kg, mas vamos dizer assim que as Shimanos eram feitas para utilizar, elas já vinham com aquele drag meio estilo papelão, mais duro, meio emborrachado, que dava 2,5 kg de drag. Aí você tem um equipamento utilizando aquele drag, ou outras carretilhas. O equipamento foi projetado para aquilo, coroa pinhão, projetada para aquela carga de força. Aí você troca e coloca, de repente, um negócio que é 2, 3 vezes o drag original para que ela foi projetada. Gente,
como é que pode dar problema? Vai acabar, quase que com certeza, a relação coroa-pinhão vai acabar antes. Por quê? O drag, ele atua em cima da coroa, tá? Ele é o disco de freio, o drag que a gente fala, o disco de freio dele, ele atua em cima da coroa. Se você tem uma coroa de duralumínio, que é um material mais leve, mas em compensação mais mole do que latão, do que cobre, enfim, ele foi projetado para um determinado tipo de carga. Não adianta você querer colocar mais carga nisso, que muito provavelmente vai dar problema. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu comprei uma carretilha que veio com drag de carbono, com multidiscos de carbono. Não foi da Marine Sport, não vou falar a marca aqui. Mas eu fui fazer o teste de drag, apertei o máximo que eu consegui, puxei, lá marcava que era 8 kg ou 7 kg, eu não lembro exatamente quanto marcava o drag, mas era alguma coisa assim. Eu puxei, estava dando 5 kg, aí apertei mais, até chegar nos 7 kg que eles tinham falado que era. Vai. Sabe o que aconteceu? Coroa e pinhão, antes de eu utilizar a carretilha, não é essa carretilha, é uma outra, eu já dei até pro meu sobrinho essa carretilha. Antes de eu utilizar essa carretilha, ela simplesmente quebrou. Não é que quebrou a relação começou a arranhar. Ele não foi feito, a coroa era de duralumínio, ela não foi feita para aguentar aquele tipo de drag que tinham colocado na carretilha. E eu fui fazer o teste, porque eu queria ver se realmente funcionava. Depois daquele dia em diante, eu nunca mais fiz um teste de drag arrochando tudo. Eu vejo até um ponto que está bem preso, sinto aqui, daí eu vejo, se der 50, 60, 70% do drag que a carretilha já acusa, para mim tá bom. Eu não vou fazer mais força no rolamento, na relação coroa-pinhão. Eu não vou. Então por isso que eu acho que quando você faz um upgrade desses, para ganhar performance, você quer transformar uma carretilha que foi feita para um drag de 2,5, 3, 4, numa carretilha de 8 kg de drag, você corre o risco da coroa-pinhão, obviamente, começar a deteriorar muito rápido. Além disso, pode acontecer de quebrar dente na coroa-pinhão. Eu já tive carretilha com dente quebrado, mas não por outros motivos, mas acontece também. Então, é o tipo de upgrade que precisa ser bem pensado. Fez o upgrade, o freio está mais macio e o drag está mais macio e com mais, vamos dizer assim, força. Não arrocha tudo, não aperta tudo. Usa ele intermediário. O drag vai sair mais suave, a linha vai sair mais suave e você não vai ter aqueles soquinhos na vara que acompanham muitas vezes o drag muito baixo, carretilhas com drag baixo ou que não tem manutenção adequada. Mas o que acontece? Você também evita de quebrar a sua carretilha, de ter que fazer uma substituição de coroa-pinhão. E hoje em dia, algumas carretilhas, o preço de coroa e pinhão é muito caro. Então, vai fazer esse upgrade de drag, de discos por discos de carbono, vamos transformar de 3 discos em um disco, ou 3 discos, ou um disco em 3 discos de carbono, enfim. Cuidado com isso. Realmente cuidado com isso, que você pode danificar a relação coroa-pinhão. Tem carretilhas que tem um apoio só na lateral. Essa tem um apoio no rolamento aqui e aqui. Então, o eixo do rolamento ele é curto. Para efeito de empenamento de carretel é muito mais difícil. Esse eixo tem muito menos provável que dê empenamento. Ao contrário dos que tem os apoios apenas nas laterais. Se você ficar tentando frear com o dedão, o drag o peixe está na estrutura, eu vou pôr o dedão aqui para puxar, para rebocar. Isso daqui realmente pode empenar o eixo. Tá? Por isso que muita gente às vezes coloca um drag mais forte para essa determinada situação. Tá com drag forte, você forçou a relação coroa-pinhão, tirou da estrutura. Você vê muitos pescadores
desses apresentadores de televisão afrouxando o drag quando está na área limpa, para evitar perder o peixe, evita rasgar o peixe, evita quebrar a linha, evita um monte de coisa e evita danificar mais ainda a relação coroa-pinhão, tá? E entre colocar um drag mais forte e colocar o dedão aqui um pequeno auxílio, eu sou mais colocar o dedão, desde que você não force ele para baixo. Você segura ele aqui só para ele não girar mesmo. Você vai estar forçando menos a relação coroa-pinhão. Determinadas situações, carretilhas como essa, ou como essas aqui, ó, que tem o eixo curto, dificilmente vai empenar o eixo do carretel. Óbvio que tudo depende da força que você vai fazer. Opa, Belzinha, minha cachorrinha apareceu aí. Tudo vai depender da força que você vai fazer. Então, o dedãozinho aqui, às vezes é menos prejudicial do que o drag maior. Outra customização que a gente pode fazer é a de carretel customizado. Esse tipo de carretel, normalmente a gente compra uma carretilha que ela vem para uso misto, ela usa para vários tipos de pescaria. As carretilhas mais normais, mais baratas, vêm para uso misto. As mais específicas, normalmente mais caras, vêm para um uso determinado de pescaria. Mas você comprou uma carretilha para uso geral. Aí você quer pescar com iscas leves, iscas de 2 gramas, 3 gramas. Você compra simplesmente o carretel, existem carretéis aliviados para esse tipo de pescaria. Compra também os rolamentos específicos para iscas leves. Rolamentos, tem vários no mercado. Aí você vai ter uma carretilha que você tem uso tanto para iscas mais normais, pescaria normal, isca de 8, 10, 12 gramas, 13 gramas, 15 gramas, como também para iscas mais leves. Você troca o carretel, você tem uma carretilha para iscas mais leves. Lembrando que, obviamente, você utilizando iscas mais leves, você vai estar com um carretel mais delicado e, obviamente, você não vai poder exigir a mesma coisa. Você não vai poder... são carretéis que têm o corpo muito fininho, o alumínio que é utilizado neles é muito mais fino. Não é esse caso aqui, mas a maioria deles vem com o eixo em alumínio, duro alumínio. Então, você tem um carretel um pouco mais delicado, vamos dizer assim. E nesse caso, você tem que saber que você está com equipamento BFS, você não vai tentar exigir, rebocar peixe, essas coisas assim. Mas eu acho muito interessante também, é um upgrade, uma customização muito interessante. Com relação à marinização de carretilhas, que é uma outra customização. A gente tem uma carretilha para todo uso e quer uma carretilha para pescar mais no mar. Então o que eu faço normalmente? Os rolamentos, nesse daqui foi feito isso. O rolamento dela é a backset misto cerâmico. São rolamentos mais resistentes à água salgada. Obviamente lançam melhor, mas principalmente a resistência à água salgada. Se você puder transformar e transferir alguns lugares onde tem rolamento para bucha, principalmente nas manoplas aqui, você não tem necessidade de ter rolamento em manopla. Para água salgada não faz muito sentido. Se você trocar isso por bucha, o equipamento inteiro vai ficar mais leve e vai evitar, não vai ficar girando muito, mas vai ficar menos suscetível à ação da corrosão. E o equipamento fica mais, vamos dizer assim, marinizado. Óbvio que existem equipamentos específicos para pesca de costeira, pesca de mar, com rolamentos mais resistentes. Isso é muito legal, isso realmente ajuda, mas o que mais ajuda mesmo é lava o equipamento. E, obviamente, esses rolamentos com muita resistência vão durar muito mais. Talvez você nem precise trocar nunca, dependendo da sua quantidade de pesca e como você cuida do seu equipamento, talvez você nunca tenha que trocar. Mas é um tipo de upgrade que é muito utilizado e que vale a pena utilizar. Com relação
estrela, mudança de estrela, mudança no antirreverso, para tirar a folga. Isso é muito de cada um. Para muita gente isso incomoda, para outros não incomoda. Então isso depende de você. Existem pessoas que fazem esse tipo de modificação? Existem. Custo-benefício, vale a pena? Não vale a pena? Isso é para cada um. Eu não me importo muito, porque quando eu estou pescando com jig ou jig head, eu estou com a mão muitas vezes aqui no carretel, eu dou a volta, seguro, para inclusive ter mais sensibilidade. Então o carretel não volta, ele não volta, não vai estar forçando nem coroa nem pinhão, e também não vai estar forçando o eixo, porque é muito suave, mas é uma coisa que eu sinto melhor na pescaria com jig head e com jig. Para pescaria de plug, isso também não faz muita diferença para mim. Então, tem uma pequena folga. Ó, no caso específico, não é nem folga na carretilha aqui, ó. Tá? Eu tô com folga aqui provavelmente tem uma pequena folga aqui na manopla. Preciso apertar isso aqui um pouquinho melhor. Mas também não faz muita diferença para mim. Obviamente que quanto mais acertada a carretilha, menos folga ela tem, mais precisa ela fica. Mas qual é o nível de precisão que você precisa de um equipamento? Sei lá. Isso é muito de cada um. No começo, quando eu comecei a pescar, eu tinha muito esse negócio de carretilha sem nenhum tipo de folga, tudo me incomodava. Depois, com o tempo, você vai... É tão comum você utilizar o dedo tanto para frear nos arremessos como para trabalhar isca, que se torna... não é uma coisa que me incomoda. Isso, mais uma vez, cada um tem seu estilo. Com relação a drag, mudança de drag, de estrela de drag, existem umas estrelas maiores que vêm até aqui, por exemplo, que são feitas para você trabalhar com jig e facilitar. Você trouxe, você está descendo, você tira, faz o trabalho, tira, faz o trabalho, tira o excesso de linha, faz o trabalho. Tem umas carretilhas muito específicas para isso, por exemplo, a Stefano da Shimano, que ela vem com uma coroa de drag bem grande, que é justamente para você trabalhar com uma mão. Você tem muito mais facilidade de trabalhar com uma mão aquela carretilha, quando você está trabalhando jig head. Vale a pena? Se você é uma pessoa que quer o máximo do conforto possível e tem como trocar a estrela de drag por uma maior, pode valer a pena. A mim não interfere muito. Mas, como eu te falei, existem carretilhas que já vêm prontas para isso. São muito mais caras, obviamente. Se você pegar uma BFS genuína, se pegar uma Aldebaran, sei lá, uma 70, uma 50, sei lá, essas Aldebaran BFS mesmo, é uma carretilha impressionante. Você pegar uma Stis 30, Stis 30 ou 300, não lembro direito agora, são Stis caríssimas, de $700. São equipamentos muito específicos, vem com tudo, para aquele tipo de pescaria, muito nicho, muito nichada. Dessas carretilhas aí não tem muito o que fazer, nem upgrade, tá? Nem precisa trocar rolamento por cerâmico ou por aberto, porque os rolamentos que vem nelas já são muito bons e já mais do que suportam o tipo de pescaria para que ela foi projetada. Falei de Stis, mas tem as Daiwa Pix também, tem as Abu, aquelas MGX, e tem a 2, tem a Extreme, que é carretilha ultra leve, enfim. Falando nessas ultra leves, é uma outra customização que você pode fazer. Você comprou uma carretilha, ela pesa 150 gramas, 160 gramas. Você quer pescar com um jig head, quer pescar com um equipamento mais apropriado, mais leve, então você obviamente vai ter uma vara leve para esse tipo de pescaria, mas você consegue às vezes diminuir o peso da carretilha mudando a manopla, mudando... Isso tudo aumenta a performance, aumenta a sensibilidade. Também é uma coisa interessante de ser feita. Mas tudo isso custa caro. Não sei se valeria a pena, de repente, comprar vamos dizer assim, uma chinesa que venha com todos esses monte de coisa, mais leve, e fazer a substituição na carretilha que você tem, que é a carretilha que você usa. Essa basicamente já vem com
Eu normalmente não troco nem manopla, nem estrela de drag, eu não troco o sistema de drag, a não ser que dê defeito, esteja gasto, aí eu coloco um sistema carbono, quando vai trocar, quando vai precisar trocar, aí coloco um carbono, mas também não abuso do novo drag. Bom, acho que eu dei uma boa pincelada nessa história de customização de carretilha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike. Se tem perguntas, isso normalmente gera perguntas, pode fazer. O que mais? Eu espero que vocês tenham ótimas pescarias e tudo de bom para vocês.